Ajuda a memória. O comício foi organizado pelo governo Goulart. Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena. Sobre as formas verbais de segmento do texto, assinale a afirmativa correta. Bem, letra A. A frase "o comício foi organizado pelo governo Goulart" está na voz passiva e sua forma ativa correspondente é "o governo Goulart organizou o comício". Está certo. Bem, por quê? O comício foi organizado. O comício é o sujeito. Sujeito paciente, né? Ele não organizou. Ele foi organizado. Aqui o sujeito sofre ação. Essa é a voz passiva. Aqui eu tenho a locução verbal de voz passiva. Essa é a voz passiva analítica. E aqui está o agente da passiva. Ou seja, quem de fato organizou? Foi o governo Goulart. Tá. Está na voz passiva? Está. E qual é a voz ativa correspondente? É só inverter a ordem, né? O governo Goulart organizou o comício. Então está perfeito. Há só uma dica nesse processo de passagem de ativa para passiva. Você não pode alterar o tempo verbal. Cuidado com isso, hein? Se aqui, ó, eu tenho passado, quando criar outra voz, eu vou manter o verbo no passado. Por exemplo, vamos mudar isso aqui. O comício é organizado pelo governo Goulart. É organizado. É, presente. Voz ativa. O governo Goulart organiza o comício. Organiza também é presente. Então, se estiver no presente, você passa para outra voz, mantém o presente. Se estiver no futuro, passa para outra voz e mantém o futuro. Sempre assim. Não pode alterar o tempo verbal. Então a letra A está correta. Vamos ver os erros. Letra B. A forma verbal havia não tem sujeito expresso e equivale a existiam. Tá, vamos voltar ao texto. Havia uma profusão de bandeiras vermelhas. Esse haver eu posso trocar pelo existir. Só que, se eu trocar pelo existir, isso aqui é o sujeito, ó, uma profusão de bandeiras vermelhas. Profusão é o núcleo do sujeito. Então fica, existia uma profusão no singular. E a letra B fala em existiam. Isso invalida a questão. A letra C. A forma verbal pedindo equivale a que embora pedissem. Não. No contexto vai equivaler a que pediam, né? Uma profusão de bandeiras vermelhas que pediam a legalização. E aí segue o texto. A letra D. A forma verbal acenar equivale à forma desenvolvida estar acenando. Não. Acenar é infinitivo. E o infinitivo é atemporal. Quando eu digo assim, estudar é importante, estudar é infinitivo. Em que momento é importante? Em todos os momentos. Né? Então o infinitivo ele é atemporal. Quando você troca por está acenando, olha o detalhe. Acenando é gerúndio. O gerúndio representa uma ação, um processo verbal ainda em andamento. Portanto, presente, né? Se ainda está acontecendo, isso envolve o presente. Estou lendo agora. Estou estudando agora. Olha o presente aí, né? Então você
substituiu um elemento que é atemporal, não há marca de tempo, por um momento que inclui o tempo presente, já que está acontecendo, né? Já que está em processo. O gerúndio sempre está em processo. Letra E. A forma verbal se atiça exemplifica o que se denomina construção com sujeito indeterminado. Não. Este se aqui, turma, não é aquele índice de indeterminação do sujeito. Não é isso, não. Esse se aqui é o pronome apassivador, ou a partícula apassivadora. Se você voltar ao finalzinho do texto, né? Com que se atiça o touro na arena? O touro é o sujeito. Equivale, o touro é atiçado na arena. Isso é voz passiva. Esse aqui é o pronome apassivador. Não é o índice de indeterminação do sujeito. O sujeito aí não é indeterminado. O sujeito no contexto é o touro. Então, letra A é a resposta. Próxima questão. A alternativa, cujo termo sublinhado apresenta uma função sintática diferente dos demais é... Bem, vou colocar os termos destacados. Do nazismo, de um campo de extermínio nazista, de uma morte certa, dos israelenses e de mim. Bem, e aí ele quer uma função sintática diferente, né, da função sintática dos demais contextos. Bem, vamos lá. Vamos observar o seguinte, o tempo destacado, e todos eles com preposição, esse termo está preso a algum elemento. A qual elemento? Isso vai te ajudar na hora de resolver a questão. Então, letra A, né? Fugir do nazismo. Então, isso aqui está preso a verbo, fugir. Letra B. Sobrevivente de um campo de extermínio. O termo destacado está preso a adjetivo. Olha só, já começa diferente, né? Preso a verbo, preso a adjetivo. Vamos seguir. Salvou 10.000 judeus de uma morte certa. Salvou de uma morte certa. Está preso a verbo. Recebeu 2 israelenses. Preso a verbo. Se despedisse de mim. O de mim, preso a verbo. Pronto, agora ficou fácil, né? A única relação diferente, letra B de bola. O que você tem nos outros contextos será o objeto indireto. Na letra B, o que eu tenho é o complemento nominal, porque sobrevivente é adjetivo, ou seja, nome. Nome aqui é uma classificação técnica, tá? Esse nome pode ser o adjetivo, pode ser o substantivo. Então, letra B de bola. Próxima questão. Coloca fogo em pneus, quebra ônibus, quebra vitrines, ataca a polícia, que em princípio existe para protegê-lo, joga pedra, rojão, o que estiver à mão, para fazer suas reivindicações. Os 3 primeiros termos desse segmento que estabelecem coesão com elementos anteriores. Bem, coesão é sinônimo de conexão, união. Tá? Então, quando a questão fala em coesão textual, são elementos que estão presos a outros elementos, para formar mesmo uma rede de conexões ao longo do texto. Isso é coesão textual. Observa o seguinte, 5 opções,
Em todas, o que a banca me oferece são pronomes. Portanto, eu só vou ter que analisar pronomes. Né? Bem, vamos lá. Coloca fogo em pneus, quebra ônibus, quebra vitrines, ataca a polícia, que... Esse que é o pronome relativo. Em princípio, existe para protegê-lo. Esse lo é pronome pessoal. Oblíquo-átono. Joga pedra, rojão ou aquilo. Esse o é pronome demonstrativo. Que, esse é o relativo, estiver à mão para fazer suas, possessivo, reivindicações. Então, de novo, hein? Na ordem apareceu aqui, ó, pronome relativo, o pessoal oblíquo-átono, demonstrativo, relativo, possessivo. Tá, mas a banca pede apenas os três primeiros, que, lo e o. Letra B de bola. O relativo, o oblíquo-átono e o demonstrativo. E de novo, hein? Por que que esse o não é artigo, professor? Não é artigo porque o artigo tem que acompanhar um substantivo explícito. Não pode estar subentendido. Olha aqui. Traga o livro de capa preta e não o que está sobre a mesa. Bem, observa, apareceu aqui, ó, o livro, esse o que, ainda tem esse a mesa. Traga o livro, esse o é artigo. Por quê? Está acompanhando o substantivo livro, explícito, estampado no texto. A mesa, esse a é artigo, está acompanhando aqui o substantivo mesa. Agora, observe isso aqui, ó. Olha a diferença. Na sua prova, vale o escrito. É assim que funciona. Se o texto fosse, traga o livro de capa preta e não o livro que está sobre a mesa. Se fosse desta forma, esse o seria artigo, acompanhando o substantivo estampado no texto. Só que o substantivo, livro, está subentendido. Então esse o passa a ser classificado como pronome. Pronome demonstrativo. É assim que funciona. E lembrando que esse pronome é variável, né? Então ele tem flexões. Feminino, plural. O, a. Os, as. O processo é o mesmo. Bem, então letra B é a sua resposta. Próxima questão. Nos dois termos, concerto do automóvel e concerto de Beethoven, há a mesma relação sintática aqui, respectivamente, em... Bem, concerto do automóvel. O automóvel vai ser consertado. Portanto, paciente. Concerto de Beethoven. O concerto é dele, ele é o dono, eu tenho ideia de posse. Ou ainda, ele criou o concerto.
ele é o agente. Então, o primeiro termo preposicionado é o complemento nominal. O segundo termo preposicionado é o adjunto adnominal. E aí ele pede, né, a mesma relação sintática. Então ele quer, de novo, complemento e adjunto. Ou se você resolver ir pela semântica, ele quer paciente e agente. Tanto faz ir pela semântica ou pela sintaxe. Você vai chegar à mesma resposta. Nesse caso aqui, letra B de bola. Invasão da cidade. Ela vai ser invadida. É paciente. Complemento nominal de invasão. Invasão dos bárbaros. Eles vão invadir. É o agente. Adjunto adnominal de invasão. Nas demais, turma, tudo que sobrou é complemento nominal. Paciente, ideia de paciente. Olha aqui, ó. As galinhas serão criadas. Uma nova estrada será criada. A lâmpada vai ser inventada. O novo aplicativo vai ser inventado. Tudo é paciente, hein? O documento vai ser copiado. A assinatura vai ser copiada. A ponte vai ser vista. A paisagem vai ser vista. Tudo isso complemento nominal. Tudo isso com a ideia de paciente. Vamos à próxima questão. Usá-los ou não é um falso dilema. A forma verbal sublinhada é fruto da união do infinitivo usar mais o pronome pessoal os. A forma de presente do indicativo desse mesmo verbo, que, unido a esse mesmo pronome pessoal, apresenta erro. Bem, é a letra B de bola. Como funciona isso aqui? Quando a forma verbal termina com as consoantes R, S ou Z, e você quer somar a essa forma o pronome o, quando fala o pronome o, você também inclui as variações dele, né? O, a, os, as, tá? Por exemplo, fazer, quis e fiz. E eu quero somar a essas formas verbais o pronome o. O que vai acontecer? O verbo vai perder essa consoante final, o R, o S e o Z, e o pronome o vai ganhar, vai receber a letra L. Portanto, fazer mais o, cai o R, aparece o L. Fazê-lo, acentua porque é oxítona. Terminado em ir, né? Quis mais o, cai o S, aparece o L. Quilo. Fiz mais a, cai o Z, aparece o L. Fila. Bem, um outro procedimento é quando o verbo termina com uma vogal nasal. Por exemplo, lavem, verbo lavar, né? E eu vou somar ao verbo o pronome o. Nesse caso, o que acontece? A vogal nasal, em, essa vogal nasal, ela nasaliza automaticamente o pronome, de forma que o pronome receba a letra N. Resultado, lavem-no.   Nada acontece com o verbo.   Nada acontece com o pronome.   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 Nada acontece com o pronome.
Só o pronome o que recebe a letra N. Outro cuidado, hein? Esse no que aparece aqui não é preposição mais artigo. Nada a ver. Esse no que está aqui é o pronome o que recebeu a letra N porque o verbo terminou com a vogal nasal. E existe, né, um terceiro procedimento. Aqui é mais específico. Acontece quando o verbo termina com a desinência MOS. Abraçamos. Só que agora, cuidado, hein? Agora eu vou somar ao verbo não mais o pronome o e as variações. Eu vou somar ao verbo o pronome nós. O que vai acontecer aqui? O verbo perde a letra S final. Então fica abraçamo-nos. Desaparece o S final. Agora cuidado, repetindo, hein? Isso só acontece se o verbo terminar com a desinência MOS e você for somar ao verbo o pronome nós. Por quê? Se você for somar ao verbo o pronome o vai cair aqui, ó, na terminação em S. E não mais eu vou considerar o MOS. Então isso aqui é específico para o pronome nós. Bem, agora vamos aplicar esses processos aqui, né, às questões. Bem, a questão pede que você use a forma do presente do indicativo, tá? Desse mesmo verbo, e você vai usar o mesmo pronome pessoal, ou seja, o pronome os, que é o que aparece aqui. Então fica assim, ó, no presente, eu uso, depois, tu usas, depois, nós usamos, depois, vós usais, depois, eles usam. Até aqui, estou trabalhando com o presente do indicativo. Agora, vamos somar a essas formas o pronome os. Tem que ser o mesmo pronome. Como vai ficar essa história? Na letra A, olha só, o verbo termina com vogal. Então aqui nada acontece. É só colocar o hífen. Uso os. Está aqui, ó. Correto. Pula o tu, que é a resposta. Nós usamos. Se eu tivesse aqui o pronome nós, ia só cair esse S, né? Usamo-nos. Mas não é o nós, é o os. Então aqui o que acontece? Cai o L, aparece o L. Usamo-los. Olha aqui, ó, perfeito. Aqui, ó, cai o S, aparece o L. Usai-los. Está aqui, ó, perfeito. E aqui, termina com a vogal nasal, então o pronome ganha a letra N. Usam-nos. Perfeito. Agora, em relação ao pronome tu, o que vai acontecer? Cai o S, aparece o L. Então, o correto é usá-los. E aqui está usa-os. Esse é o erro. Letra B de bola. Só coloca o acento aqui, né, porque é oxítona. Terminado em A. Bem, vamos à próxima. 16ª questão. Assinale a alternativa em que o termo abaixo não exerce a função de complemento nominal, por não ser o paciente do termo anterior. Então, não é o paciente. Bem, vamos lá. Criação de um fundo. O fundo foi criado.
Então é paciente. Deterioração das cidades. As cidades serão deterioradas, né? Então, paciente. Provisão de recursos. Os recursos serão provisionados. Paciente. Planejamento das cidades. As cidades serão planejadas. Paciente. Então, até aí, tudo é complemento nominal. Letra D, situação de urgência. Aqui eu não tenho a ideia de paciente. Esse é o adjunto adnominal. A gramática vai alegar que é aquele critério da especificação, né? Você especificou a situação. Situação de quê? Situação de emergência. E, de novo, né? Essa ideia de especificação, ela é muito sutil na hora de fazer a prova. Então, trabalha com agente e paciente. Então, tudo isso aqui é paciente, né? Nos outros 4 itens. Aqui não é paciente, então essa é a minha resposta. É assim que funciona. Letra D. Próxima questão, 17ª. Assinale a alternativa em que o elemento sublinhado representa o paciente, né? Complemento nominal, e não o agente, o adjunto adnominal. Bem, letra B é a sua resposta. Comentaristas de futebol. Por quê? Olha o termo destacado, futebol. O futebol comentou ou foi comentado? Foi comentado. Então é paciente. É complemento nominal. Nas demais, aula de latim. Isso aqui, especificação da aula. Adjunto adnominal. Campos de futebol. Eu já posso pensar que campos, né, é concreto. Então é mais um ponto para que eu pense que isso aqui, ó, seja o adjunto e não o complemento. Agora, a ideia de concreto e de abstrato também não me ajuda tanto, porque na letra B, comentaristas também é concreto. Né? Tem que ter cuidado com isso. Letra D, isso aqui é curioso. Transmissões de nossa televisão. É agente ou paciente? Bem, a televisão, ela vai transmitir. Isso é agente. Diferente seria transmissões de programas. Os programas serão transmitidos. Aí seria paciente. Aqui a televisão é agente. Ela transmite. Étimo de nosso substantivo. Étimo é origem, né? Então aqui eu posso pensar em posse. É a origem deles. Posse é adjunto adnominal. Como a banca pede complemento nominal, então letra B de bola é a sua resposta.